Foram necessários 25 anos para desvendar esta história macabra. Uma estudante universitária norte-americana saiu de uma festa e desapareceu sem deixar rastros. Desde os primeiros dias, a polícia tinha um suspeito, mas não conseguia provar sua culpa. Foi após várias décadas que o dono de um podcast desenterrou os detalhes horripilantes do caso, chamando a atenção de milhões de pessoas e forçando a polícia a reabrir a investigação. Christine Smart nasceu em 20 de fevereiro de 1977 na cidade alemã de Habsburgo, mas mudou-se com seus pais, irmão e irmã para os Estados Unidos em uma idade precoce. A família se estabeleceu em Stockton, no estado da Califórnia, onde seus pais trabalhavam como professores para as crianças dos militares norte-americanos. Após se formar no ensino médio em 1996, Cristina ingressou na Universidade Politécnica da Califórnia. Em seu tempo livre, trabalhava como salva-vidas na livraria do campus. Em 25 de maio de 1977, os alunos estavam se preparando para uma grande festa de aniversário para um dos estudantes. Christine havia planejado ir, mas seus amigos desistiram da ideia. Assim, ela foi sozinha para a festa. Aquela festa seguiu o típico estilo estudantil norte-americano, com muita bebida, música e diversão. Naquela noite, Christine bebeu demais, sentiu-se mal e foi para seu quarto por volta das 2 horas da madrugada, mal conseguindo andar sozinha. Ao ver ela, 2 outros estudantes, Charlie Anderson e Tim Davis, decidiram acompanhá-la para casa. Ambos também estavam na festa. Mais tarde, outro estudante que também estava na festa, Paul Flores, ofereceu-se para acompanhá-la até seu dormitório, já que ele morava mais perto dela. Charlie e Tim, que precisavam ir em outra direção, se despediram e partiram. Desde então, ninguém mais viu Christine viva. No início, seu desaparecimento não foi levado muito a sério. Sua colega de quarto, Margarete Campos, foi a primeira a se preocupar. Ela estava certa de que sua amiga voltaria para casa depois da festa, mas isso nunca aconteceu. A ansiedade aumentou quando todas as coisas de Christine, incluindo seu passaporte, carteira e cartão bancário, foram encontradas em seu quarto. Margarete não entrou em contato com a polícia do campus até 2 dias após o desaparecimento da menina. Aparentemente ela tinha esperado até o último momento para ver se Christine estava bem e voltaria para casa. No entanto, a polícia do campus não levou a sério o relato da colega de quarto. Era o fim de semana do Dia Nacional da Lembrança nos Estados Unidos, em homenagem aos militares norte-americanos falecidos. Com isso, a polícia local simplesmente assumiu que Christine tinha ido para casa e eles não ligaram para o fato de ela ter deixado todas as suas coisas e documentos importantes no dormitório. Por outro lado, havia uma viagem de 7 horas do campus universitário até a cidade de Christine, uma distância muito longa para se aventurar de repente, especialmente à noite, sem nenhum aviso ou documentos. Alguns dias depois, a mãe de Cristina informou à polícia que sua filha não voltava para casa há muito tempo e não havia falado com eles nos últimos dias. Isso preocupou a mãe. Mesmo assim, a polícia não estava disposta a abrir uma investigação. Eles disseram que não tinha se passado muito tempo desde o desaparecimento de Christine e que ela poderia ter saído com amigos. Foi após o 4º dia do seu desaparecimento que a busca começou. Voluntários procuraram pela menina, mas não encontraram nada. O primeiro a ser interrogado pela polícia foi Paul Flores, que se ofereceu para acompanhar Christine até a porta de seu dormitório e foi a última pessoa a vê-la. Ele disse ao detetive que ele e Christine foram para o dormitório dela, se despediram e ela foi para casa sozinha. Depois, supostamente ele foi direto para a cama, mas logo encontraram inconsistências nessa história. Os colegas de quarto de Paul viram indo para o chuveiro por volta das 5 da madrugada, porém ele e Christine se separaram depois das 2 da madrugada. O jovem também tinha um olho roxo e arranhões nos joelhos. Quando perguntado por várias pessoas, ele contou 3 histórias diferentes sobre como essas lesões ocorreram. Paul Flores parecia muito suspeito, mas não havia provas diretas contra ele, então os policiais não puderam fazer nada a não ser eliminar ele dos possíveis suspeitos. Um mês se passou desde o desaparecimento de Christine e a polícia havia expandido a busca pela garota para sua cidade natal. Os jornalistas da região deram destaque ao caso, destacando a semelhança da história com a trama de uma série de televisão popular, Twin Peaks. As notícias até mencionaram videntes que já haviam resolvido o caso. Segundo eles, a garota foi assassinada por 2 homens no campus, que a levaram até um penhasco e a jogaram na água. Obviamente, essas acusações não ajudaram a polícia em nada. Um ano após o desaparecimento de Christine, seus pais processaram Paul Flores, acusando-o de cumplicidade no desaparecimento da menina. Em 1997, ele ainda prestou depoimento sob juramento, mas, das perguntas feitas, só respondeu uma, quando foi solicitado seu nome.
Nas outras ocasiões, invocou a Quinta Emenda, que permite a um acusado não testemunhar contra si mesmo. E com isso foi liberado, já que não tinham provas contra ele. Os pais de Paul então processaram a família de Christian, acusando-os de danos morais, mas ambos os processos não chegaram a lugar nenhum. A polícia não tinha provas para processar Paul. Em 25 de maio de 2002, no 6º aniversário do desaparecimento de Christian, as autoridades oficialmente a declararam morta. Durante todo esse tempo, eles não conseguiram chegar a uma resolução do caso. Isso até 2018, quando Chris Lambert, residente na Califórnia, decidiu lançar sua própria série de podcasts sobre vários crimes. Ele tinha 8 anos quando Christian desapareceu e se lembrava bem da história chocante das notícias. 22 anos depois, ele decidiu conduzir sua própria investigação e ficou chocado com a negligência da polícia o tempo todo. O primeiro passo de Chris foi falar com todas as testemunhas daqueles eventos. Ele descobriu pelos alunos da universidade que Paul Flores tinha uma má reputação. O jovem havia abusado repetidamente das alunas, mas nunca houve denúncias oficiais. Chris então analisou a atuação da polícia e concluiu que eles cometeram uma série de erros críticos. Os detetives só foram até a casa do pai de Paul, Ruben Flores, 2 meses após o desaparecimento da menina. Mesmo sabendo que Paul morava com ele, a polícia deveria ter investigado a residência imediatamente. Mas quando foram verificar a casa, foram extremamente descuidados. Os detetives não trouxeram um especialista forense nem um cão policial treinado para cheirar decomposição, o que tornou a busca inútil. Eles também não investigaram os 2 carros da família Flores, um dos quais Paul poderia ter usado para levar Christian para fora do campus. Alguns meses depois da visita policial, um dos carros foi vendido e o outro foi supostamente roubado. A polícia também nunca foi até a casa da mãe de Paul, que poderia ter algumas pistas importantes. Chris Lambert descobriu que 4 meses após o desaparecimento de Christian Smart, uma mulher chamada Mary Lassiter alugou a casa da mãe de Paul. Em um dos quartos, ela encontrou um pingente de colar muito semelhante ao que Christian usava. Ela imediatamente levou as evidências para a polícia, mas eles se recusaram a aceitá-las como prova. Além disso, Chris descobriu que o quintal da casa da mãe de Paul sempre foi concretado, mas logo após o desaparecimento da menina, um pequeno pedaço de concreto foi cortado e substituído por um canteiro. Mary Lassiter contou a Lambert uma história muito assustadora. Todos os dias desde que se mudou, Mary ouvia barulhos vindo da mesma parte. Todos os dias, na mesma hora, ou seja, às 4h20 da madrugada e às 4h20 da tarde, ela ouvia esse som muito parecido com o alarme de um relógio de pulso. Logo, o som parou, provavelmente porque a bateria do relógio tinha acabado. Com essa história sombria em mente, ela foi falar com a mãe de Christian. Ela disse que, de fato, sua filha havia ajustado o despertador para as 4h20 da manhã, pois precisava estar no trabalho às 5h da manhã. O podcast de Lambert foi ao ar em 2019 e milhões de ouvintes ficaram indignados com o que ouviram. Eles ficaram chocados com a negligência da polícia. As provas encontradas pelo autor chocaram ainda mais os ouvintes. Apesar das muitas evidências circunstanciais, Paul Flores continua em liberdade. A pressão pública forçou o Departamento de Polícia a reabrir a investigação sobre o desaparecimento de Christian Smart. Os investigadores primeiro vasculharam as residências da família Flores e apreenderam os veículos. Os legistas finalmente desenterraram o jardim que havia sido feito, mas não encontraram nenhum corpo lá. Embora não houvesse nenhum corpo, os especialistas conseguiram determinar que havia vestígios de decomposição humana no solo. Em abril de 2021, Paul Flores e seu pai foram presos. Paul foi acusado do assassinato de Christian e seu pai foi cúmplice. Segundo a investigação, Paul começou a tentar algo com a menina depois que Tim Davis e Charlie Anderson saíram, mas foi rejeitado. Isso poderia explicar as lesões no corpo de Flores. Após a briga, Paul poderia ter matado Christian e depois levado seu corpo para casa. Ao ver o que seu filho havia feito, o pai de Flores decidiu ajudá-lo a esconder o cadáver. Juntos, levaram a menina para a casa de sua mãe e a enterraram no quintal, que mais tarde foi substituído por um canteiro. Aparentemente tremendo da pressão policial, eles desenterraram a sepultura e levaram os restos a um destino desconhecido. Em outubro de 2022, após mais de um ano de julgamento, Paul Flores foi considerado culpado pelo assassinato de Christian Smart. Apenas em março de 2023 saiu sua sentença, sendo ela 25 anos de prisão perpétua. Seu pai, Ruben Flores, acusado de ser cúmplice, foi estranhamente considerado inocente. Mesmo após 2 décadas, os pais de Christian emitiram um comunicado agradecendo a Chris Lambert e a todas as pessoas que ajudaram, pois após muitos anos, finalmente o desaparecimento de sua filha foi resolvido.
Mesmo após tudo isso, infelizmente os restos mortais de Christine ainda não foram encontrados, porém a polícia até os dias de hoje continuam à procura deles.